Então, vamos lá. A gente, na semana passada, na semana retrasada, que teve assunto, a gente falou sobre tolerância imunológica e como é que essa tolerância funciona, né? E o motivo e a necessidade de se ter essa tolerância. E aí, lembrando que as minhas células, elas podem ser apresentadas a diversos antígenos, inclusive antígenos próprios. Então, o grande problema, né, de eu ter células que, no momento que eu apresente antígenos próprios, elas sejam extremamente autorreativas, é de gerar uma doença, né, autoimunológica, onde os meus linfócitos estejam atacando, né, os tecidos, as células do indivíduo. Então, a importância de se ter esses mecanismos de tolerância está justamente para eu educar o meu linfócito, né, a ele não atacar o que é próprio, tá? E lembrando, quando a gente fala de linfócito T, a gente vai ter a tolerância, né, central lá no timo, e no timo, né, essa célula, se ela tiver pouca reatividade, ela não funciona, mas se ela tiver uma alta reatividade, ela vai ser convidada a morrer. Então, ela vai entrar em apoptose. Ainda assim, se essa célula sair, ela pode passar por um mecanismo de tolerância periférica, onde eu tenho 3 mecanismos, né, para regular essa célula, seja, né, gerando energia, onde ela não vai ter responsividade funcional, então a gente tem alguns mecanismos para diminuir essa resposta, e fazendo também a apoptose dessa célula, e o outro mecanismo é essa célula ser suprimida por uma célula T regulatória. Reduzir a atividade dessa célula a partir da redução de estímulo, né, ou como, por exemplo, a ligação com o CTLA4, que faz o bloqueio de estímulo, né, faz sinais inibitórios, ou, por exemplo, a célula T regulatória fazendo secreção de citocinas, como a citocina IL-10, né, e a TGF-beta, que faz com que reduza, né, essa atividade. Tá? E quando a gente fala de linfócito B, essa tolerância ela vai acontecer central lá na medula, e eu posso ter edição de receptor, apoptose, né, por exemplo, com essa célula T, ou também acontecer na periferia, né, onde a gente vai ter, né, ou apoptose ou alergia, né, dessa célula T, dessa célula B, tá? E aí também a gente falou dos mecanismos de alergia, né, quando a gente fala dessa sensibilidade exacerbada. O que é uma sensibilidade exacerbada? Né? Quando eu ativo demais a minha resposta imunológica e não era aquela resposta ideal. E isso pode acontecer, né, num quadro de reações alérgicas. E aí a gente aprendeu como é que funciona essas reações alérgicas, que é a especificidade do tipo 1, e ela precisa ter alguns componentes, né, sendo estimulado no momento que entra aquele antígeno alergênico. Por exemplo, né, eu vou ter que ter o plasmócito, obviamente, porque ele vai ter que produzir anticorpos do tipo IgE, e vou ter uma célula T, H2, uma CD4, que vai ter que fazer essa colaboração, né, essa ativação desse linfócito B, essa ativação desse linfócito B, então eu preciso de uma célula TH2, ele produzindo a IgE ela vai estar circulante, e aí eu vou ter mastócitos, né, que vão estar em diferentes tecidos e que tem, né, um receptor que se liga à porção FC desses anticorpos IgE. E aí, no momento que o o bastócito está agora sensibilizado, por consequência, ele vai poder gerar sua atividade, fazer degranulação, e a gente falou
de todos esses sintomas que estão envolvidos na alergia vai ser graças, né, à secreção de diferentes aminas vasoativas ou de citocinas produzidas por esse mastócito, porque ele vai ter lá o anticorpo IgE ligado à sua membrana, porque ele tem um receptor para esse IgE, e esse IgE é antígeno, obviamente, específico. Então, ela vai ser IgE específico para aquilo que suscita, aquilo que gera uma alergia, tá? E a gente finalizando essa parte de alergia, a gente ficou de falar sobre os outros mecanismos de hipersensibilidade. Então, a gente vai falar sobre hipersensibilidade do tipo 2, 3 e 4 e falar, né, um pouquinho ainda hoje, entrando já nas técnicas imunológicas, tá? E também eu vou dar um tempinho para a gente corrigir aquela prova que vocês fizeram semana passada, que eu prometi, tá? Então, a gente vai ter hipersensibilidade do tipo 2, então essa sensibilidade, essa reação exacerbada, que por consequência, ela pode gerar, né, agora, nesses 3 mecanismos, serem mecanismos de que possam gerar autoimunidade, tá? Na primeira, vai gerar uma resposta desregulada e gerando alergia. Nas outras 3, eu posso desregular e ser mecanismos que possam gerar doença autoimune, tá? Então, nas doenças mediadas, né, ou na hipersensibilidade do tipo 2, eu vou ter a presença de anticorpos da classe IgM e IgG, e esses anticorpos eles vão se ligar à superfície celular. Tá? Na do tipo 3, também tem anticorpos, mas esses anticorpos eles não vão estar diretamente na superfície celular, eles vão estar formando complexos e normalmente eles se ligam, né, à membrana basal de vasos, eles vão fazer doenças, né, que fazem destruição de vasos sanguíneos. E a hipersensibilidade do tipo 4, né, é a hipersensibilidade mediada por células. Então, eu posso ter, né, desencadeada pela TCD4 ou desencadeada pela TCD8. Tá? Eu vou falar com mais detalhes de cada uma desses mecanismos de hipersensibilidade. Opa, passei demais. Então, essa do tipo 2, né, ela vai ser desencadeada quando a gente vai ter ligação antígeno-anticorpo e a matriz, né, extracelular, ou seja, a membrana, a estrutura fora ali da célula. Lembrando que um dos mecanismos de ativação do sistema complemento é no momento que a gente faz a ligação antígeno-anticorpo, né, que é a via clássica, né, de ativação do sistema complemento. Então, no momento que tem, né, essa ligação antígeno-anticorpo, e eu já falei a vocês que os anticorpos são os IgMs e IgG, que são os 2 anticorpos que estimulam, né, essa via clássica do sistema complemento. Além dessa ligação antígeno-anticorpo, infelizmente, a gente também vai ter o desencadeamento da via clássica do sistema complemento. Então, além de anticorpos se ligarem, também vai ter a ligação, né, e a destruição daquela célula também com a ativação do sistema complemento. Então, na maioria das vezes, são autoanticorpos, né, anticorpos que se ligam à estrutura do indivíduo, tá? Mas podem ser também desencadeados por micro-organismos, e aí gera aquele mecanismo que eu falei um pouquinho lá no final da aula, de tolerância imunológica, que é o mecanismo de mimetismo, tá? Eu posso ter um antígeno um pouco parecido, com estrutura parecida, no micro-organismo, parecido com a estrutura do seu tecido, e esses anticorpos, eles podem se ligar a essa estrutura do seu tecido erroneamente,
e desencadear a resposta imunológica. E depois que iniciou essa cascata, infelizmente, né, você desregula todo o sistema imunológico, tá? Então, o que é que vai acontecer, né, após essa ativação da especificidade do tipo 2? Você vai ter lise dessas células, destruição dessas células, seja por causa da ligação do anticorpo, né, e seja também no momento que você ativa o sistema complemento. No momento que a gente também tem essa ligação de IgM e IgG, a gente também pode fazer estímulo à fagocitose dessa célula. Pode gerar um mecanismo de opsonização, que é uma fagocitose mediada. Também vai ter recrutamento e ativação de neutrófilos e de outros leucócitos que vão ser atraídos, né, para aquela região. Então, vai ter uma região inflamada. Alguns anticorpos, eles podem ser bloqueadores ou estimuladores, né, e talvez não tenha dano direto. Algumas doenças, como doenças envolvidas em glândulas, né, podem ser só para estimular demais aquela glândula, produzir determinado anticorpo, isso pode acontecer, e não necessariamente destruir a célula, mas comumente a gente vê destruição celular. Então, as doenças que estão envolvidas nesse mecanismo, por exemplo, a anemia hemolítica autoimune, né, onde o indivíduo, né, produz anticorpos que vão se ligar às hemácias, destruir essas hemácias e, né, por consequência, também é uma doença autoimune. Né. Febre reumática, por exemplo, né, antígeno de... Isso aqui é um mecanismo de mimetismo, né? Antígenos da bactéria Streptococcus pyogenes vai reagir de forma cruzada a moléculas do miocárdio, e aí o indivíduo vai ter inflamação, ativação de macrófagos e de células e de sistema complemento. O indivíduo ele pode desenvolver, né, miocardite, e se esses complexos ou esses anticorpos se ligarem a articulações, pode gerar, né, também mecanismo de doença, né, artrite reumatoide. Miastenia graves é uma doença, né, onde o indivíduo ele vai ter ligação de anticorpos aos receptores de acetilcolina e, por consequência, bloqueando, né, a transmissão de impulso e bloqueando a atividade muscular, a contração muscular. Então, esse anticorpo ele vai ser um anticorpo de inibição, onde o indivíduo ele vai ter paralisia muscular. É um mecanismo que acontece, né, por hipersensibilidade do tipo 2. Então, eu posso estar fazendo destruição como no momento que eu faço a inflamação, né, uma miocardite, uma artrite reumatoide, ou eu posso fazer um bloqueio, por exemplo, no caso da doença chamada miastenia graves. Então, o indivíduo vai ter paralisia muscular, né, fraqueza, né. Um dos sintomas da miastenia graves é a pálpebra caída, inicialmente. Então, esse indivíduo ele não consegue fazer, né, contração de pálpebra, é comum, né, e aí ele tem que fazer uma supressão dessa resposta imunológica, usar corticoide para poder regular, né, e diminuir esses autoanticorpos que estão se ligando, né, a estruturas, a esses receptores de acetilcolina. Então, aqui é um exemplo, né, de como é que acontece nessa anemia, né, hemolítica, né, ou na púrpura trombocitopênica, né, onde vai ter ligação aos trombos, ou formação de trombos, ligação a plaquetas, vai ter essa ligação desses anticorpos, né, a essas células específicas, ou esses fragmentos celulares, e aí eu tenho ativação do sistema complemento, vou ter fagocitose, né, e lise e destruição dessas células. Então, pode ter esse estímulo, a proximização e a fagocitose. Ou então, mediação de inflamação, porque vai ter esses anticorpos ligados ali, vai ter recrutamento de células que têm, né, o receptor para a porção FC desses anticorpos que estão ali, estímulo do sistema complemento que aumenta a inflamação, ou, por exemplo, bloqueio, tá?
da atividade, bloqueio de resposta fisiológica, como acontece na miastenia graves, onde tem um bloqueio desse receptor de acetilcolina, e aqui nessa fenda sináptica, né, tem um receptor de acetilcolina, o neurotransmissor ele é liberado, mas o receptor está bloqueado por causa desses anticorpos, e aí eu não tenho transmissão, eu não tenho, né, mensagem no neurônio, não chega porque tem esse bloqueio, e aí, por consequência, não tem atividade muscular. Em algumas doenças, né, como por exemplo a doença de Graves, né, que é como é da tireoide? Hipertireoidismo, tá? O indivíduo ele pode ter a produção de anticorpos que se liga a esse receptor do TSH. E no momento que ele se liga ao receptor do TSH, em vez de bloquear a atividade, ele aumenta a atividade lá da tireoide, onde o indivíduo vai produzir muito mais T3 e T4, porque tem um excesso, né, uma ligação permanente ali nesse receptor do TSH, como se fosse, né, o hormônio, e aí o que acontece? A glândula ela fica extremamente estimulada e produz, né, uma grande quantidade de T3 e T4 na doença de Graves. Na miastenia graves é o contrário, não tem estímulo, na verdade ele bloqueia o estímulo. Então, são mecanismos que podem acontecer e os mecanismos que são mediados, né, por anticorpos, ligações diretas a essa matriz extracelular por esses anticorpos, eles vão gerar esses três mecanismos, seja lise celular, seja aumento da inflamação, ou seja, a normalidade da resposta fisiológica nesses diferentes órgãos. A normalidade no sentido de aumentar a atividade ou a normalidade no sentido de bloquear a atividade, certo? Ok? Vou prosseguir, então. Já a hipersensibilidade do tipo 3, né, o que a gente chama são os complexos, né, imunológicos. Então, não vai ser um único anticorpo que se liga, né, só umas proteínas do sistema complemento. Eu vou ter complexos, formações desses complexos que vão se depositar em alguns tecidos. E comumente, quais são esses tecidos, né? Vasos, né, sanguíneos. Normalmente, eles estão envolvidos, né, em vasos sanguíneos, mas pode ter esses complexos se ligando a outras estruturas, como, por exemplo, né, no lúpus eritematoso sistêmico, ele é desencadeado por esses complexos sanguíneos, tá? Também a glomerulonefrite, né? Porque, lembra, né? Eu tenho um glomérulo e no glomérulo eu vou ter a cápsula lá de Bowman, onde eu tenho entrada, né? Uma rede de entrada de vasos sanguíneos, né? E saída desses vasos. E é nesse momento que, quando eu tenho esses complexos imunes que estão passando ali pelo glomérulo, eles podem se depositar e gerar uma inflamação e destruição desses glomérulos mediadas por complexos, né? Vários anticorpos conectados ali, tá? Então, normalmente, os locais que são, normalmente que acontecem essas deposições desses complexos, né? Vai ser na sinóvia, lá em articulações, pode acontecer nos glomérulos, justamente por causa desse mecanismo que eu estou falando, pequenas artérias, né, arteríolas, né, e também em válvulas cardíacas, endocárdios pode também acontecer. Então, doenças em endocárdio pode ser mediada, né, diretamente um anticorpo com antígeno ou complexos de anticorpos. E isso pode estar circulante lá no sangue do indivíduo, esses complexos, e eles normalmente se depositam nessas estruturas. Amanda, a esclerose Pode múltipla perguntar. e classificaria em qual desses aí? A esclerose normalmente ela fica no tipo 2, tá? Seria ligação direta ali. Vai ser por destruição, no caso, vai ser um mecanismo de destruição na esclerose múltipla. Tá? Ainda bem que alguém perguntou, porque eu já estava preocupada se alguém disse se vocês não estavam me ouvindo.
E aqui é esse mecanismo, tá vendo? Quando eu falei, quando a gente vê aqui a imagenzinha da tipo 2, você tá vendo aqui, ó, um anticorpo se ligando ao antígeno, né? Um anticorpo se ligando ao antígeno. Você vê essa ligação direta. Já na tipo 3, são esses, né, complexos, deposições, né, de vários, né, grupos de anticorpos, esses complexos, né, que vão estar se formando e vão estar se depositando nessa matriz, né, seja em vasos, né, ou seja, por exemplo, em algumas articulações, né, em endocárdio, em glomérulo, locais que normalmente a gente tem essa entrada e saída de líquidos mais comum. Então, são locais, né, que mais têm essa possibilidade desses depósitos de vários, né, anticorpos, e também eu vou ter estímulo do sistema complemento. Nesse caso também. Quando eu tenho reação antígeno-anticorpo, eu tenho também estímulo do sistema complemento, seja um único anticorpo, ou seja complexos, né, de anticorpos ali. Tá? Então, o lúpus eritematoso sistêmico, né, é uma doença, né, mediada por esses complexos de anticorpos, né? No lúpus eritematoso sistêmico, o indivíduo ele pode ter lesão, né, em glomérulo, ele pode ter artrite, né, ele pode ter vasculite, ele pode ter doença dérmica, né, vai ter lesão em pele também, né, pode estar envolvido, então são mecanismos, né, doenças mediadas por imunocomplexos, vários, mais de um, né, anticorpo, mais de um componente do sistema imunológico. A glomerulonefrite pós, né, estreptocócica, novamente, né, pós-infecção por estreptococos, o indivíduo ele tem, né, algumas moléculas semelhantes, e aí vai ter, né, esse mecanismo de mimetismo antigênico, e aí uma das consequências, né, dessas infecções recorrentes por estreptococos pode ser a nefrite ou glomerulonefrite, além da febre reumática, né, miocardite, né, lesão em articulação que pode ter pós-estreptococos. Então, cuide da sua garganta, né, cuide e evite, né, essa bactériazinha que tem várias consequências envolvidas, né, pós-infecção. Ok, né? Tipo 2, tipo 3. Professora, tem uma dúvida. Oi, pode falar. Oi. Quando essas doenças autoimunes elas começam a ser desencadeadas pelo nosso sistema de defesa. Aí agora você falou da bactéria, que ela deixa, de alguma forma, alguma coisa que se parece com esse receptor, que ele se liga no tecido humano, né? No tecido, achando que é a bactéria, ele confunde a bactéria, isso? Quer dizer, a bactéria confunde o sistema imune, porque ele precisa encontrar um receptor que encaixe, né? Para que ele destrua. Então, toda autoimune, ela é um problema do sistema ou é algo no tecido que sinaliza para o sistema imunológico que ele precisa ser destruído? Tipo uma proteína errada que a gente fez. Assim, cada doença autoimune, ela vai ser desencadeada por mecanismos diferentes, tá? Então, a gente está estudando os mecanismos depois que houve uma desregulação, tá? Depois que desregulou o sistema imunológico. Quando a gente vai estudar, né, e a gente vai ter um bloco falando só de doença autoimune, quando a gente for falar de cada doença, a gente vai entender um mecanismo normalmente que desencadeou, tá? O mecanismo que depois que desencadeou e está desregulado, a gente vai ter essas três mecanismos de hipersensibilidade, tipo 2, 3 e 4, tá? Mas, por exemplo, quando eu falo de, por exemplo, problemas pós-infecção de estreptococos, isso é comum, você pode gerar, né, doença autoimune por causa dessa desregulação que o estreptococos faz, tá? É mais ou menos esse mecanismo que a gente chama de mimetismo. O que é esse mimetismo? Eu tenho um estreptococos, né? Ele tá lá na garganta,
e a gente está, seu sistema imunológico, ele está tentando destruir. Recorrente, você tem essa inflamação na garganta e os antígenos da bactéria, eles estão sendo liberados, você está produzindo anticorpo, né? E por consequência, né, principalmente algumas estruturas do coração, eles têm, como que eu posso dizer, uma estrutura semelhante, não é uma estrutura igual, né? Uma estrutura semelhante. E aí esses anticorpos, eles ficam circulantes, concorrem comigo? É no momento que ele está lá circulante e ele tem um encaixe que não é perfeito, mas encaixou, e é o que a gente chama de reação cruzada. Não encaixou perfeitamente, mas encaixou. E aí, no momento que encaixou, é um alvo que você pinta. No momento que você tem a ligação antígeno-anticorpo, você acaba desregulando tudo, porque você tá indicando para o seu sistema imunológico que aquilo ali tem que ser destruído, tem que ser neutralizado. E aí você ativa o sistema complemento. O sistema complemento não tem regulação, né? E aí o sistema complemento começa a fazer um monte de bagunça, faz lise de célula e começa a expor um monte de estrutura daquela célula ali. E aí quando você começa a expor um monte de estrutura, tem antígenos que não passaram, né, por aquela regulação do timo, que não passaram por mecanismo de tolerância imunológica. E normalmente os antígenos que estão dentro da célula, eles não são tão apresentados. Então você não tem avaliação de células autorreativas para antígenos que estão dentro da célula. Então, quando você começa a destruir, inflamar, destruir aquele tecido, você começa a expor também outras proteínas que você nem sabe, né, que seu sistema imunológico nem sabe, muitas vezes, se ele está regulado para não, né, fazer reatividade daquela proteína. Então, o grande problema de você fazer extrema destruição tecidual é você... Isso pode ser desencadeado por um mecanismo de mimetismo e também quando você expõe esses antígenos internos, esses antígenos que não estavam sendo apresentados, que não estão sendo expostos, eles podem, infelizmente, né, também ajudar nessa desregulação. E depois que você desregula, depois que você gerou células B, células TCD4, células TCD8 específicas para o antígeno próprio, ela vai gerar memória. E aí você vai ter, infelizmente, aqueles clones permanecendo autorreativo. E aí vamos combinar que você vai estar sempre estimulando aqueles clones autorreativos. Você não consegue eliminar aquelas células de memória porque aquilo é seu, aquilo é próprio. Então, rotineiramente, você vai ter, infelizmente, né, infelizmente não, porque você não morreu, mas você vai ter aqueles antígenos ali para a vida toda porque são seus. E aí você não consegue eliminar aqueles antígenos próprios, e nem deve, né? Senão você vai ter que eliminar seu coração, né? Para poder, por exemplo, numa autorreatividade, inflamação de miocárdio, você vai ter que regular nesse sentido. Como é que a gente diminui, por exemplo, aqueles linfócitos de memória quando a gente vacina? A gente não tem mais contato com antígeno, a gente tem que fazer aquela revacinação para manter aquelas células de memória. A gente não precisa fazer isso em doença autoimune, porque as células são suas e, rotineiramente, se eu gerei memória para o próprio, infelizmente, você não tem como eliminar aquelas células, você só tem como baixar a resposta. Então, o indivíduo com doença autoimune, ele vai ter que estar usando em tempos ou direto, dependendo do quadro da doença dele, algum componente que vai reduzir essa resposta inflamatória, essa resposta de lesão, né, ao tecido. Tá? Mas, assim, o que é que gerou, o que é que desencadeou, a gente tem diversos mecanismos que eu vou explorar isso, né, com mais detalhe, quando a gente falar especificamente de doença autoimune. Mas uma das formas de mecanismo de doença autoimune pode ser o que a gente chama de mimetismo antigênico. Você tem uma infecção por algum micro-organismo que desregulou, que foi apresentado proteínas desse micro-organismo ou lipídios desse micro-organismo que se assemelha, né? Que não é igual, mas se assemelha, que infelizmente o anticorpo ele pode se ligar ali, né, de forma errônea e produzir, né? Ou fatores genéticos que podem estar envolvidos também do indivíduo. Você tem alguns fatores genéticos, né? Como, por exemplo, a supressão daquele gene que está lá nas células do timo, que estão apresentando, né?
que faz com que apresente uma gama maior de antígenos, e aí se você tem uma mutação naquele gene, o indivíduo ele pode desencadear uma doença autoimune. Então, é multifatorial, né? Ou condições, né, do ambiente, eles podem estar favorecendo. Mas cada doença, ela vai ter uma particularidade. O que é que desencadeia, qual gene que está envolvido, aquela determinada doença. Aí você tem uma gama de coisas juntas, né, para poder ter cada particularidade, né? Seja lá na miastenia graves, seja na diabetes tipo 1, seja no lúpus, seja no... deixa eu ver uma outra diferente. Esclerose múltipla, né? São fatores que iniciam a doença são diferentes, mas os mecanismos que estão envolvidos, como é que o sistema imunológico faz a destruição e está fazendo inflamação naquela célula, são esses mecanismos de hipersensibilidade, seja 2, ou 3 ou 4. Mas o que fez o start, aí são alguns fatores particulares de cada doença. Mas o mecanismo envolvido, né, são esses que a gente está falando. Ficou claro? Sim, ok. Ok. É que eu desliguei, eu estava falando e esqueci que eu estava com o microfone aberto. Tudo bem. E a do tipo 4 vai ser um mecanismo que eu vou ter envolvimento das células, né? São causados por esses, né, linfócitos T, né, reativos, que pode ser do tipo, né, mais tardios para gerar, né, essa resposta, tá? Então, eles vão ter, além, né, dessa ativação desses linfócitos, eles vão acabar, esses linfócitos, ativando outras células, como, por exemplo, os macrófagos. Os macrófagos, eles podem estar secretando aquelas substâncias reativas, né, os ROS, né, substâncias reativas derivadas do oxigênio, e esses ROS fazem bagunça, fazem destruição da membrana da célula também, tá? Alguns agentes infecciosos, né, que desregulam o sistema imunológico, ele também, né, pode estar desencadeando essa hipersensibilidade, né, do tipo 4. E aí a gente vai ter, né, essa doença causada por linfócitos T citotóxicos e também mediada por linfócitos T CD4. Isso pode acontecer, por exemplo, uma reação exagerada pós-infecção viral. Você teve infecção viral e aí você teve uma desregulação, um exagero daquela CD8, e aí aquela CD8, ela pode estar fazendo lesão, né? Resposta autoimune, né? Doença autoimune ali naquele tecido pós-infecção viral. Então, como é que acontece, né? Do tipo, né? Tardio, eu vou ter mediação do CD4, esse CD4 vai ser estimulado, apresentou um antígeno, ele vai, então, ativar esse CD8 ele pode estar fazendo lesão, destruição tecidual. Além disso, essas duas células, elas podem estar produzindo citocinas que vão estar recrutando outras células para aquele local, gerando inflamação, fibrose, destruição, né, celular. Algumas doenças, né, a gente pode ter, por exemplo, né, a diabetes tipo 1, né, é uma doença de hipersensibilidade tipo 4, ela vai ser mediada por célula, né, por exemplo. Então, é uma reação, né, onde a gente tem essa ligação direta ali daquelas células de destruição tecidual, né, principalmente, né, em mecanismos que eu desregulei essa resposta de TCD4 e de TCD8. Ok? Tranquilo?